saúde mental é um assunto delicado, mas que sim deve ser discutido. Eu estou aqui com a psicóloga Cecília e também com o psiquiatra Gustavo. Realmente as psicólogas, por conta da pandemia, estão sendo muito mais procuradas do que antes, né? A pandemia revela uma situação que, na verdade, ela é anterior à pandemia, né? Ela revela mais inseguranças, ela revela mais ansiedade, ela mostra as fragilidades que nós já tínhamos e que talvez nós não tivéssemos tanta consciência. Mas eu quero dizer que o consultório é apenas um espaço. O que nós precisamos realmente é de políticas públicas para poder pensar as questões ligadas ao sofrimento das pessoas. Tá certo. Que vai muito além, no caso do consultório, né? O Dr. Gustavo é psiquiatra, médico psiquiatra, e vai explicar pra gente, por exemplo, como um paciente, ele consegue fazer um tratamento com poucos medicamentos ou até tentando se livrar destes medicamentos, doutor? Bom, pessoal, é capaz que estranhe, né, a maneira como eu vou responder. Tá? Um dos problemas que nós temos enfrentado, tá, eu falo assim, uma não percepção da população em geral, tá, e uma crença de que procurar o consultório do psiquiatra exclusivamente é a solução para os problemas. Tá? Hoje nós temos um altíssimo nível de medicalização, tá, e com a pandemia, eu falo assim, a pandemia foi uma propaganda do psicólogo, do psiquiatra, mas uma propaganda errônea. Né? Assim, todo mundo agora tem que procurar o psiquiatra, todo mundo tem que tomar a sua medicação. Então nós trabalhamos muito firme com uma conscientização, tá? Como a Cecília falou agora há pouco, isso é necessário às vezes, isso é um pedacinho do que precisa ser feito, mas no geral, né, saúde mental é uma coisa muito mais ampla do que isso. Nós precisamos nos atualizar, nós temos um compromisso, o sofrimento é algo que eu vou copiar alguém que disse a fome tem pressa, sofrimento também. Nós não podemos ficar convivendo com esses altos níveis de ansiedade, de sofrimento, sem esboçar uma reação ou esboçando reações, às vezes, inadequadas. Estou aqui com a Nádia, ela é psicóloga. Ela que, junto com toda a equipe aqui, estiveram nesta apresentação falando de saúde mental. E ela hoje apresenta para os prefeitos aqui, representantes da região, soluções de como lidar com, né, os munícipes com a questão da saúde mental. Há estratégias para trabalhar com as pessoas fora dos consultórios? Com certeza, um gestor bem informado e tendo a sua vontade, entusiasmo, ele também consegue contagiar toda a sua equipe, seus gestores, para que isso possa ser levado em consideração e ter efetividade. Tá certo. Por exemplo, uma cidade que investe na questão do esporte, do lazer, isso contribui para amenizar esses efeitos, muitas vezes, causados pela economia ou por outras situações? Principalmente entre jovens. Vou dar um exemplo. O que temos de evidências internacionais em prevenção de álcool e drogas são, por exemplo, os que você mencionou, tendo Noruega, que tem prevenção, educação para habilidades de vida, por exemplo, através do esporte, como é possível ter uma vida, uma base comunitária e ter, dentre o grupo, solucionar as dificuldades e também ter fatores de proteção, como as amizades, como a troca, a convivência, que são muito saudáveis. Com a iniciativa de um pai e de uma mãe, conseguindo, nesse contagiamento de entusiasmo, falar com uma diretora de escola e, por exemplo, começarem a cuidar. A escola geralmente tem espaço de quadra, espaço de socialização. E se é um município pequeno, que não tem muitas oportunidades, às vezes pode ser uma via. E que, a partir de abrir o final de semana, a quadra e os pais poderem participar, formarem times, estarem com seus filhos, essa formalidade e essa familiaridade, a forma da pertença, é sim um fator de proteção e que começa a mudar todo um cenário de prática dentro do município. E que, gente,
Isso não onera cofre público. Isso é possível a partir de discussões que são imprescindíveis e necessárias nesse momento.